tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou todo o material necessário para esta aula? Você já sabe de cor quais são os materiais? O lápis, a borracha e também o seu livro de matemática. Turma, hoje nós vamos aprender sobre grandezas e medidas, tá? Nós vamos aprender a medir o tempo. Como nós medimos o tempo, você sabe? Isso mesmo, nós medimos o tempo através do relógio. É o instrumento que nós usamos para medir o tempo, o relógio. Então, hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o relógio e vai aprender a como ler as horas nos relógios, tá? Então, preste bastante atenção. Esse assunto, ele começa na página 64 do seu livro de matemática. Então, você já pode abrir o seu livro nessa página para acompanhar junto comigo. Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Então, turminha, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos conversar sobre grandezas e medidas. Vamos aprender a como medir o tempo, tá? Então, vamos lá. Observe que para medir o tempo, nós precisamos de um instrumento chamado, ó, relógio. Então, aqui ao lado tem algumas imagens dos relógios, tá? Existe, turma, o relógio analógico, e nós vamos conhecer agora, que é o famoso relógio de ponteiro. Olha a imagem. Esses dois relógios que vocês estão visualizando aqui no slide são relógios analógicos, ou seja, o relógio de ponteiro. E o funcionamento desse relógio, ele é bem simples. Ele se baseia em dois ponteiros. Veja, aqui nesses relógios você pode ver, existem dois ponteiros que eles são muito importantes. O menor, ele corresponde às horas. Então, veja, esse menorzinho, ele está indicando as horas. E o maior, aos minutos. Então, esse maior aqui, ele corresponde aos minutos. Tá? Existem ainda alguns modelos de relógios de ponteiro que possuem um outro ponteiro que é mais fino, como esse da imagem, tá vendo? Ele é bem mais fininho. Esse daqui, ele é responsável por marcar os segundos. Então, vamos lá? O menor, que é esse, representa as horas. O maior, os minutos. E esse mais magrinho, em alguns relógios, não é em todos, ele vai representar os segundos, ok? Então, essas informações são importantes. Vamos agora conhecer o relógio digital. E aqui ao lado, vocês podem visualizar exemplos de relógio digital. Ele recebe esse nome porque mostra as horas em um pequeno monitor. Observe a imagem. Está vendo esse monitor? Ele está mostrando as horas. Na maioria dos casos, o horário é mostrado no formato hora e minuto. Ó, veja, aqui está marcando as horas e aqui os minutos. Existem relógios analógicos que também marcam os segundos. A exemplo, nós temos essa imagem. Veja, nesse relógio, no monitor tecnológico, nós estamos vendo a hora, os minutos e também os segundos, tá? Perceba que esse relógio, ele marca a hora de maneira automática. É só você olhar que você já consegue visualizar que hora ele está marcando. Agora que nós já conhecemos o relógio analógico, o famoso relógio de ponteiro, e o relógio digital, nós vamos aprender algumas informações importantes para compreender as horas, tá? Então, turma, um dia inteiro, ele tem 24 horas, e essa informação, ela é muito importante, tá? Um dia tem 24 horas. Uma hora possui 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Olha só, turma, se uma hora possui 60 minutos, meia hora, que é a metade de uma hora, corresponde a 30 minutos. Então, a meia hora é 30 minutos, ok? E como nós indicamos as horas? Veja, se eu quero indicar uma hora, eu vou usar dessa forma. 1 e a letra H ao lado do número.
2 horas, o número 2 e a letra H ao lado dele. O minuto é dessa forma, veja, 1 MIN. Isso quer dizer que é 1 minuto. Se fosse 10 minutos, seria o número 10, e em seguida, ao lado do número 10, nós colocaríamos essas letras, M e N, que representa os minutos. E um segundo, ó, um S e um pontinho ao lado do S. É dessa forma que nós representamos os segundos, ok? Agora, nós vamos aprender a como visualizar, tá? Como fazer a leitura das horas nos relógios. Então, veja, nós vamos aprender a ver a hora no relógio de ponteiro e também vamos aprender a ver a hora no relógio digital. Então, vamos lá? Turma, vamos começar com o relógio de ponteiro. Então, eu trouxe essa imagem para explicar para vocês. Observe bem, aqui nós temos um relógio. Veja que ele tem números de 1 até 12. Por que de 1 até 12? Turma, um dia tem quantas horas mesmo? 24 horas. Então, foi colocado no relógio os números de 1 até 12. Por que de 1 até 12? Porque 12 mais 12 é igual a 24. Então, aqui, durante o dia todo, esse relógio, ele dá 2 voltas completas. Se ele dar 2 voltas completas, ele vai completar aí um dia, que é 24 horas. 12 mais 12, 24. Olha só, não foi colocado aqui as 24 horas, porque ficaria muitos números. Você concorda com isso? Ia ficar muitos números, ia ficar difícil de fazer a leitura das horas. Por isso que foi dividido em 2. 12 horas do dia, 12 horas da noite, ok? Então, é dessa forma. Veja que os números aqui no relógio, ele vai indicar as horas. Lembrando que o ponteiro menor marca a hora e o ponteiro maior marca o minuto. Então, turma, observe que o ponteiro maior, quando ele está apontando para o 12, como nessa imagem, ele está me dizendo que essa hora que está marcando é uma hora exata, é uma hora completa. Então, veja, o ponteiro menor está marcando para o 3, certo? Então, são 3 horas completas, porque o ponteiro maior está apontando para o 12, tá? Então, ó, 3 horas. Esse relógio, ele marca 3 horas, tá? Vamos ver um outro exemplo agora. Olha só, observe esse relógio. Que hora ele está marcando? Veja, o ponteiro menor está apontando para o 11 e o ponteiro menor marca as horas. Então, é 11 horas. E o ponteiro maior está para o 12. Então, isso quer dizer que é uma hora completa. Então, são 11 horas. Conseguiu compreender como fazer a leitura? Agora, vamos ver como fazer a leitura dos minutos. Turma, observe que o espaço entre um número e outro corresponde a 5 minutos. Então, veja, daqui até aqui são 5 minutos. Esse outro espaço, mais 5, então é 10, certo? Depois mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25 e assim sucessivamente. Então, no relógio de ponteiro, é dessa forma que nós visualizamos os minutos. Então, veja, o ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. Agora, vamos ver um exemplo para fazer a leitura dos minutos. Vamos lá? Observe esse relógio. O ponteiro menor está apontando para o 2. Isso quer dizer que são 2 horas. E o ponteiro maior está apontando para o 3. Então, são quantos minutos? Olha só, de 5 em 5, nós vamos perceber quantos minutos. Daqui até aqui é 5 minutos, aqui mais 5, 10, e aqui mais 5, 15. Então, são 15 minutos. Este relógio, ele está marcando 2 horas e 15 minutos. Consegue perceber isso? Vamos ver esse outro exemplo. Olha só, turma.
O ponteiro menor está apontando para o 3, então isso quer dizer que são 3 horas. O ponteiro maior está apontando para o 6, tá? Então são quantos minutos? É 3 horas e quantos minutos? Veja, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então são 3 horas e 30 minutos. Ou 3 horas e meia, porque, turma, quando o ponteiro maior estiver apontado para o 6, vocês vão perceber que é a meia hora. Qual é a metade de 12? Não é 6? Então, 6 é a meia hora. Sempre que o ponteiro estiver voltado para o 6, você sabe, é meia hora. Então, são 3 horas e 30 minutos, tá? Ou 3 horas e meia. Ok, turma? Uma outra forma de descobrir aí os minutos é pegando o número em que o ponteiro está, por exemplo, 6, né? E multiplicar por 5. 6 vezes 5 é igual a quanto? Isso mesmo, é 30. Então, são 3 horas e 30 minutos. Conseguiu compreender como fazer a leitura dos minutos no relógio de ponteiro? Eu espero que sim. Pessoal, uma outra informação muito importante sobre os relógios de ponteiro. Observe bem. Nós sabemos que o ponteiro menor, ele marca a hora, certo? Observe esse relógio. Qual é a hora que ele está marcando? Veja que o ponteiro está entre o 3 e o 4, tá? Então, isso quer dizer que ainda são 3 horas. Por quê? Porque o ponteiro menor ainda não passou pelo 4. Se ele não passou pelo 4, isso indica que ainda é 3 horas. E quantos minutos? Olha só, o ponteiro maior, que marca os minutos, está apontando para o 8. Isso quer dizer que é 40 minutos. Então, são 3 horas e 40 minutos. Ok, turma? Agora que nós já aprendemos como ver as horas no relógio de ponteiro, vamos aprender a ver a hora no relógio digital. Então, observe essa imagem. Veja que aqui nós temos um relógio digital. Para ler a hora nesse relógio, nós precisamos saber algumas informações que são importantes. Turma, a hora e os minutos de um relógio digital, eles são separados por 2 pontos. Veja que aqui no meio tem 2 pontinhos, tá vendo? Então, a hora e o minuto, eles são separados por 2 pontos. O número da esquerda indica as horas. Olha só, esse número, ele vai indicar as horas. E o número da direita, esse daqui, vai indicar os minutos. Então, veja que esse relógio, ele está marcando 23 horas e 8 minutos. Então, vamos aprender mais um pouquinho como fazer a leitura do relógio digital. Observe essa imagem. Veja que nós temos aqui as horas antes do meio-dia. O meio-dia, turma, é aqui, ó, no número 12, tá? 12 horas marca o meio-dia, tá? Porque um dia não é 24 horas. 24 dividido por 2 não é 12? Então, é o meio-dia, 12. Então, nós temos o meio-dia, horas antes do meio-dia e as horas depois do meio-dia. No relógio digital, ele vai marcar dessa forma. As horas antes do meio-dia vai aparecer assim no monitor, dessa forma que vocês estão visualizando. 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, até chegar ao meio-dia, que é o número 12. Depois do meio-dia, que é o nosso horário de almoço, o relógio digital, ele vai marcar as horas dessa forma aqui, tá vendo? 13, 14, 15, 16 e assim sucessivamente até chegar à hora 24. Mas você sabe que hora está marcando o 13? O 13, turma, marca 1 hora da tarde. Olha só, meio-dia. Depois de meio-dia, nós temos 1 hora da tarde, que é marcado pelo número 13, 2 horas, que é marcado pelo número 14, 3 horas, que é marcado pelo número 15, e assim sucessivamente, até chegar à meia-noite, a 24 horas. Ok, turminha? Então, é dessa forma que nós lemos as horas no relógio digital. Pessoal, agora chegou o momento da atividade.
Eu quero que você pegue o seu livro de matemática, vai abrir ele nessa página, ó, 64. Abre aí o livro e nós vamos resolver essa questão, a questão de número 1. Então, esse é o momento que você vai pegar o lápis, a borracha e também o seu livro. Vai abrir ele nessa página. Eu vou começar fazendo a leitura da questão. Veja que ele vai falar justamente do que nós acabamos de aprender, a como fazer a leitura das horas nos relógios, tá? Então, vamos lá. Observe os relógios. O ponteiro menor aponta para o 3. O ponteiro maior para o 12. São 3 horas. Foi o que eu expliquei para vocês, tá? O ponteiro menor aponta para o 10. O ponteiro maior aponta para o 12. São 10 horas. Agora escreva o horário que cada relógio marca. Então, nós vamos colocar a resposta agora do horário de cada um desses relógios. Então, vamos lá? Olha só. Vamos começar com esse primeiro. Que hora, turminha, esse relógio está marcando? Veja que o ponteiro menor está apontando para o 5 e o ponteiro maior está apontando para o 12. Então, são que horas? Isso mesmo, são 5 horas, ok? Então, essa é a resposta aí do primeiro relógio. Você pode escrever essa resposta aí na questão 1 do seu livro. Vamos agora para o segundo relógio. Veja que o ponteiro menor está apontando para o 9 e o maior para o 12. Então, aqui nós temos uma hora completa. São 9 horas, ok? Então, a resposta é 9 horas. E o último, veja que o ponteiro menor está apontando para o 11 e o maior para o 12. Então, são 11 horas. Essa é a resposta da atividade. Ok, turma? E aí, turma, gostaram da aula? Conseguiu compreender como fazer a leitura das horas nos relógios? Hoje nós aprendemos sobre o relógio digital e também o relógio analógico, o famoso relógio de ponteiro. E você aprendeu como fazer a leitura aí das horas nesse instrumento que é tão importante para o nosso dia a dia. Olha só, nós resolvemos a questão de número 1 da página 64. Agora, chegou o momento de você anotar quais são as páginas da atividade do dia. Então, pegue aí o seu lápis, pegue também o seu livro de matemática e anote as páginas. Você vai resolver a questão de número 2 da página 64, vai resolver também a página 65 e 66. E também vai resolver as questões da página 70. Turma, para finalizar as suas atividades do dia, você vai fazer a leitura da página 82 e 83, que vai falar algumas curiosidades sobre o nosso sistema monetário, que é assunto da nossa próxima aula. Então, faça a leitura. Combinado assim? Pessoal, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas quero te lembrar que você deve terminar de resolver a atividade do dia e depois enviar para a sua professora. Isso é muito importante, combinado? Então, não esqueça de fazer essa tarefa. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.